Meus amores, como estão? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora nós vamos começar aqui a parte 6, que é a parte a qual nós vamos começar a realmente brincar com os cálculos, né? Neste caso, nós estamos na parte 6, que é interpretações proposicionais, né? Então, este livro aqui, caso vocês não saibam, que é do César Mortari, Introdução à Lógica, né? Então é o seguinte, vamos só recordar de algumas coisas, né? Nós podemos colocar algumas proposições, né, aqui em alguma determinada letra. A, B, seja lá qual for. Tá? Dependendo da análise que você está fazendo, você pode colocar, por exemplo, A ou B, A e B, A e B. Então, sei lá, tipo, A e B implica em C. Fulano fez A e B. Então, eu tenho C, que é a minha conclusão. Tá bom? Eu posso ter isso daqui. Né? Se a pessoa se a pessoa toma leite e passa mal, ela é intolerante à lactose. A pessoa bebeu leite e passou mal, então ela é intolerante à lactose. Tipo isso, né? Se a gente for pensar de uma forma bem simplista, tá bom? Outras das coisas que nós temos que também analisar é que o contexto, né, em si, quando eu digo o contexto das palavras utilizadas naquilo que a gente está analisando, nas palavras ditas nesse caso, né, daquilo que a gente está analisando, elas dependem muito do contexto ao qual estão sendo empregadas. Né? Então, existem palavras, gírias, por exemplo, né, forças de expressão, que elas são interpretáveis, né, de acordo e com quem esteja falando. Quando nós estamos tratando sobre isso, quando nós estamos tratando sobre o cálculo proposicional, né, que é isso que nós vamos começar a trabalhar agora, nós estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre como é que nós calculamos, neste caso no cálculo proposicional, como é que nós calculamos determinadas afirmações, né? Determinadas inferências. Né? Não chega a ser exatamente uma inferência, mas inferência também entra no meio, porque afinal de contas você pode ter uma inferência verdadeira ou falsa. Né? Nós estamos também partindo do pressuposto que existem situações, né, aos quais você tem a máxima, né, que você não pode ter uma conclusão verdadeira dadas premissas falsas. Né? Ou o contrário, perdão, você não pode ter premissas falsas e chegar numa conclusão verdadeira. Não logicamente se falando. Né? Eu posso falar, por exemplo, rato é um tipo de papagaio, cachorro é um tipo de gato, logo 1 mais 1 é igual a 2. As premissas em si elas são falsas, né? Porque são falsas. A minha conclusão ela é verdadeira, mas veja que a minha conclusão ela não é decorrente das premissas ao qual eu tenho. É simplesmente uma conclusão verdadeira e dane-se. Né? Existe isso, principalmente quando a gente está fazendo uma análise argumentativa. Só que quando nós estamos falando sobre cálculo proposicional, né, isso eu estou falando bem a grosso modo a coisa, tá bom? Nós simplesmente estaremos analisando valores verdadeiros ou falsos. Se aquilo que está sendo dito, né, a gente parte do pressuposto que aquilo que está sendo dito pode ser verdadeiro ou não. Né? Então, sempre quando nós trabalharmos, estaremos trabalhando com verdadeiros ou valores, neste caso, né, verdadeiros ou falsos. Tá? Então, ou 0 ou 1, por exemplo, dependendo do que você estiver trabalhando. Né? Não sei se vocês já viram falar de redes neurais. Perceptrons, por exemplo, eles trabalham com 0 e 1. Quando você está trabalhando na parte de programação, é número que você vai trabalhar. Né? Existem, dependendo, por exemplo, se você for trabalhar num Excel da vida, né, tem uma função que eu sempre uso, que é o somar produto. Produto. Tudo junto, tá? É que acabei separando um pouquinho aqui. Produto. Parece um P, né? Vai ficar proputo. Produto. Que dá para você fazer o quê? Dá para você fazer uma contagem, uma ordenação de uma forma um pouco mais complexa, vamos dizer assim, né? Porque afinal de contas você vai pegar uma sequência de valores e você vai transformá-los em verdadeiros ou falsos. Então você vai ter, por exemplo, aqui 1, aí você multiplica, né, os intervalos aos quais você queira, né, e esses intervalos eles têm que retornar verdadeiro ou falso. A partir do momento que você está multiplicando por 1, eles vão se transformar em 0 e 1. Tá? Então o Excel ele interpreta verdadeiro ou falso como 0 e 1. E quando nós estamos tratando sobre a lógica do cálculo proposicional, é
praticamente isso. Valores verdadeiros ou falsos. Então, quando nós utilizarmos as letras, nós utilizarmos os números, às vezes pode ser, sei lá, tipo A1, por exemplo, né? Nós vamos estar tratando que essas preposições, elas são verdadeiras ou falsas. Elas só chegam nessa conclusão, verdadeiro ou falso, tá bom? É lógico que dependendo daquilo que você estiver trabalhando, né, elas vão ter valores verdadeiros ou falsos de formas diferentes. Então, se eu tiver, por exemplo, A e B, ou C implica em D e F, por exemplo, né, é uma possibilidade, é uma fórmula, né? Eu poderia transformar, por exemplo, isso daqui, por exemplo, né, transformar em D e F, né, e assim por diante, ok? Então, tecnicamente é isso. Então, quando nós formos trabalhar com isso, né, nós temos que levar em conta quais são os contextos das palavras que estão sendo utilizadas, né? Temos que levar em conta também que nós estamos tratando aqui sobre coisas que são verdadeiras ou falsas. Então, se eu simplesmente só falar cachorro, periquito ou papagaio, né? Cachorro, se eu simplesmente falar cachorro, se eu simplesmente falar periquito, ou se eu simplesmente falar papagaio, eu não tenho um contexto em cima daquilo que ele está falando. Você simplesmente chega para você e fala periquito, né? A não ser que tenha alguém conhecido como periquito, ou eu estiver me referenciando a alguma outra coisa, né? Eu estiver referenciando alguma outra coisa dado aquele contexto, né? A palavra periquito não vai significar nada, ok? Nós temos isso. E quando nós estarmos tratando com cálculo proposicional, só vamos estar tratando sobre valores verdadeiros ou falsos, tá bom? É a mesma coisa que você estiver programando, e é isso. Eu acho que mais do que isso, tirando a parte técnica aqui e a parte mais filosófica da coisa, né? É isso. E nos próximos vídeos nós já vamos começar a falar sobre os cálculos, nós vamos começar a analisar os valores de cada um dos operadores, tá bom? Quais são os valores de uma negação, quais são os valores de uma proposição e assim por diante. Nós vamos fazer alguns outros exercícios colocando coisas um pouco mais complexas, né? Para quem já trabalhou em eletrônica digital, né? Tô só coçando o nariz. Eletrônica digital, sabe que isso daqui nós estaremos tratando praticamente sobre portas lógicas e nós vamos começar a fazer algumas tabelas verdades, tá bom? Bem, eu não vou fazer vídeo entre dia, não vou lançar vídeo, né? Entre o dia, deixa eu só ver aqui para me lembrar. Entre o dia essa semana, que é do dia 22 até dia 3. Não vou lançar vídeo por 2 semanas, porque afinal de contas a galera vai estar enchendo o rabo de pinga, né? Então, esse é o último vídeo do ano, né? Pelo menos vídeo gravado. Os próximos somente vou voltar lá para o dia 6, ok? Então eu desejo um... Pera aí que eu tô comendo bola, tô vendo data errada, né? Eu não vou lançar vídeo do dia 27 até o dia 2. Né? Então, a partir do dia 3, voltarão os vídeos, ok? Então é isso aí, meus amores. Ótimo fim de ano. Estudem bastante. Se vocês quiserem ver o conteúdo do começo ao fim de uma forma, de uma vez, né, vamos dizer assim, vocês comprem aqui o livro do César Mortari, que eu lembro, ele não tá caro. É um livro muito bom. Tá? Peguem a edição ampliada, não peguem a edição antiga, não. Não que aquela seja ruim, mas na edição ampliada tem mais coisas, tá bom? E eu voltarei a postar vídeos aqui lá pro dia 3. Belezinha, meus amores? É isso aí. Beijos carinhosos na bunda de vocês e Feliz Natal e ótimo Ano Novo. Tchau!